Márcia, meu amor, boa noite. Boa noite, querida. Como ela é Cheguei. linda e querida. Márcia, olha, você tem um lugar muito especial no meu coração. Sabe por quê? Porque você também tem um lugar hiper, mega, blaster especial no meu. O que a gente planta, a gente Linda. colhe, né? Não é assim? Isso é verdade, é muito lindo mesmo. Márcia, muito obrigada por estar conosco aqui mais uma vez, né? Porque eu gosto de falar isso em todas as lives. São tantas opções num momento como esse, o que é maravilhoso, como é bom a gente ter opções. Então, é um privilégio ter as pessoas aqui conosco, ter você aqui falando com a gente. Então, obrigada por ter aceitado o meu convite e porque nós vamos falar especialmente de algo que nos é muito caro, né? Um assunto que você domina já há muitos anos e que eu acredito que com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com essa generosidade que lhe é tão típica, você pode nos ajudar e ajudar muitas pessoas, não só nesse momento, mas em outros momentos desafiadores, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, a gente não vai falar da doença em si, a gente vai falar do bem-estar como um todo, né, Márcia? De como é importante a gente prevenir. Eu acho que a nossa conversa hoje ela é sobre longevidade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Cris, agora eu é que agradeço. Eu tenho imensa gratidão dessa nossa amizade e imensa gratidão de poder estar aqui com você nesse momento. É gratidão e honra absoluta. E vamos falar hoje de saúde, de alegria, de leveza, de bem-estar. Chega de falar de doença, de vírus e de todas essas coisas, concorda? Concordo, Pensamento positivo. concordo. E, gente, a nossa live hoje, exclusivamente, ela vai durar um pouco menos. Já conversei com a Márcia. Hoje é aniversário do meu afilhado, do Gabriel, filho da Astrid. E a festinha dele começou agora no Zoom. Eu expliquei para ele que a Dinda ia estar numa live, mas que depois ela sairia. Ainda há tempo de lá dar um beijo. A Márcia, como maravilhosa e generosa como é, compreendeu. Mas a gente não vai perder em qualidade e essência no que a gente vai Lógico, falar aqui agora, né, Márcia? E, lógico. Márcia, eu gostaria muito, né? O título da nossa live é essa integração. Corpo, mente e espírito. Nós estamos falando de assuntos que você domina, a Ayurveda, do Yoga, e de que maneira a gente pode promover isso no nosso dia a dia, de forma que a gente previna não só as doenças do corpo, mas também as doenças da alma, do espírito, da mente. Como você enxerga isso? Bom, na realidade, Cris, eu sou uma estudiosa das ciências védicas, que são ciências indianas. Então, tudo que eu vou falar agora é baseado nessa sabedoria milenar da Índia. Eu Então, preciso abrir um parênteses, você me desculpa. Ela não é só uma estudiosa, ela continua estudando porque ela é brilhante. Mas a Márcia, eu diria que é o maior nome hoje que a gente tem no Brasil. Ela e a Lúcia, outra amiga muito queridas, escreveram esse livro que trata exatamente desses três pilares que a gente está falando aqui hoje. Então, desculpa ter te interrompido, mas eu precisava imagine, falar. com Eu gratidão. sabia que você ia falar que você era uma estudiosa, ela não é só uma Mas estudiosa. eu sempre falo, Cris, porque esse conhecimento não tem fim. E cada Sim. vez que eu vou para a Índia, depois de ter estudado 40 anos, eu chego à conclusão de que eu nada sei e que eu continuo aprendendo. Então, vamos lá. A Ayurveda diz que você não precisa esperar ficar doente para se cuidar. E que se você mantiver hábitos de vida saudáveis, você pode manter a saúde, prevenir as doenças e trabalhar na sua longevidade, ou seja, a gente envelhecer com saúde e com um estado vibrante de ser, porque para a Ayurveda, saúde não é apenas ausência de doença, mas é aquele estado vibrante de ser onde se acorda de manhã
tenha sol, tá chovendo, não importa, você tem vontade de viver. E aí, essa tradição nos ensina que nós somos formados por 3 corpos, que é o corpo físico, que ocupa tempo e espaço, que é esse nosso corpo sólido, o nosso corpo sutil, que é a mente, intelecto e ego, que está atrelado ao corpo físico. Então, quando o corpo físico acabar, o corpo sutil acaba também. E o corpo causal, que é o nosso espírito, a nossa alma, que poderia ser chamada do campo da pura potencialidade, onde está inserido o nosso potencial maior. E para isso, os indianos ensinam 3 ciências que são consideradas ciências irmãs, para que nós possamos trabalhar consecutivamente, não, como se fala, junto. Bom, de uma maneira junto. De maneira integrada. Isso, os 3 corpos, porque eles são totalmente integrados. Então, se um corpo está desequilibrado, a gente desequilibra o outro naturalmente. Concomitantemente, lembrei, nós vamos trabalhar os 3 corpos concomitantemente. Então, o que é a Ayurveda? A Ayurveda é a ciência da autocura que nós vamos usar para curarmos basicamente o nosso corpo físico, ou seja, eliminarmos toxinas permanentemente do nosso organismo, já que essas toxinas são as toxinas mais nefastas que vão fazer com que a gente, acumulando as toxinas, a gente trunca o fluxo natural espontâneo do prana e lá na frente a gente vai ficar doente. Então, se você inserir hábitos de vida saudáveis para minimizar o acúmulo de toxinas e eliminar aquelas que a gente capta naturalmente, a gente consegue promover a nossa autocura. Então, a Ayurveda é a ciência da autocura. Aí vem yoga, que todo mundo acha que é uma ciência do corpo físico, porque a gente vê os asanas que realmente fortalecem o corpo físico, mas na realidade, yoga é a ciência da autorrealização e da regeneração do ser. Então, é uma ciência que tem 8 partes. Dessas 8 partes, uma são os asanas que cuidam do corpo, e o resto é uma progressão na formação do caráter, no fortalecimento do corpo, na prática de exercícios respiratórios para trazerem a energia, para aquietarem a nossa mente, e o equilíbrio para a gente trazer as 3 qualidades que permeiam o universo, que em sânscrito se chamam Rajas, Tamas e Sattva. Rajas é a qualidade do movimento, então hoje em dia nós temos um excesso de movimento na nossa vida. Aí Tamas é o contrário, o oposto, é a inércia, e nós temos que equilibrar quantidades de Rajas e de Tamas para a gente poder encontrar Sattva, que é o estado de equilíbrio mental, onde a gente enfrenta cada situação como ela é, com equanimidade. Ou seja, a prática do yoga trabalha também as emoções e o equilíbrio das flutuações das ondas mentais. Aí você tendo o corpo saudável, você tendo a mente equilibrada, a gente começa a praticar meditação, que é a ciência do aquietamento da mente, que vai permitir com que nós abramos espaços para seduzir o nosso espírito e receber as mensagens inspiradoras da nossa alma. E aí a gente resgata
a nossa melhor versão, a gente entra no campo da pura potencialidade, da infinitas possibilidades para a gente escolher o que queremos ser. Ou seja, a busca de sermos seres melhores a cada dia, seres que vão transcender o nível egóico de ser e vão penetrar no nível de universalidade e de serviço ao próximo. Então, esse é o grande caminho da evolução espiritual. Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue evoluir espiritualmente. Se a gente não tiver a mente equilibrada, a gente desequilibra o corpo, porque a gente sabe que a mente, as emoções não metabolizadas se somatizam em doenças. Então, a gente não tendo a mente equilibrada, a gente não tem equilíbrio do corpo, e aí a gente não consegue seduzir o espírito, que é o objetivo final. Não é lindo? Seduzir o espírito. Nossa, mas quando você fala, eu fico assim, encantada, emocionada. E você sabe, ontem fiz uma live até com a doutora Alessandra Rascovski, que falamos de você. Ai, amo ela, amo ela. Ela é demais. E foi uma live linda, foi incrível mesmo. Eu fico muito encantada, Márcia, e eu já tive a oportunidade de falar isso aqui em alguma live, que a gente está falando de uma ciência, de uma filosofia milenar, né? A gente está falando de 4.000, 4.500 anos, talvez até mais. E ver isso hoje corroborado pela ciência, eu acho um privilégio nós, seres humanos, estarmos nesse momento, aqui nesse planeta, vendo a corroboração, né, da ciência em torno de todas essas coisas, porque dando ou não os nomes, né, que a gente aprende através dos livros, desses ensinos milenares, o que se coloca, o que tem se provado, né, tanto em relação à prática dos exercícios físicos, como você muito bem colocou, da alimentação ser o mais pura possível, né, da gente não ter industrializados e da gente cada vez mais cozinhar o que a gente vai comer, consumir os alimentos na sua forma pura e natural. A questão da mente, da meditação, meu Deus, ontem numa live de medicina, a gente falando de hormônios, que o impacto da meditação como um regulador de todos esses hormônios, tanto dos piores, que é como você falou da Ayurveda, de você eliminar todas essas toxinas, né, do seu corpo para sempre, e ao mesmo tempo estimular todas essas coisas boas e trazer para a sua vida. Eu até falei para a Alessandra, citei uma frase de uma neurocientista, adoraria que essa frase fosse minha, mas é a farmácia de luxo que a gente tem no nosso corpo, barata, acessível para todo mundo, né, Márcia? Você sabe, Cris, que quando eu estudava com o Chopra, há 30 anos atrás, ele dizia que dentro do nosso corpo tem todos os remédios que estão nas prateleiras das farmácias. Todos. E na quantidade certa e são secretados no momento certo. Não quando você vai comprar um remédio que nem sempre a dose é aquela que você precisa e nem sempre é específico para a sua individualidade. Nós temos dentro da gente essa farmácia de luxo, achei o máximo também. Ela falar farmácia de luxo, está tudo dentro da gente, absolutamente tudo dentro da gente. É muito lindo isso mesmo. Márcia, de que maneira a gente pode trazer isso? Muitas pessoas que estão aqui nos assistindo já têm muita familiaridade com todo esse universo, vamos dizer. E algumas estão ouvindo pela primeira vez, não aqui agora, mas ao longo das lives que a gente tem abordado mais esse assunto integrativo, né, e de tudo que está ao nosso alcance, independentemente de ter ou não ter o recurso financeiro, geográfico, né, a distância física, nada. O que a gente pode fazer agora
com isso que a gente tem, com essas ferramentas, com esses remédios? De que maneira a gente pode, né, para quem está começando a trilhar esse caminho agora, acessar tudo isso para a gente ir ao encontro dessa tríade, dessa trindade, né, que é a trindade da saúde absoluta? Cris, você sabe que você está fazendo uma pergunta num momento especial na minha vida. Na segunda-feira, dia 27 de julho, nós vamos estar lançando, como você bem sabe, porque você é uma das conselheiras, nós vamos estar lançando a comunidade do Despertar, que vai ser é uma plataforma para reunir pessoas afim, pessoas que estejam querendo aprender, que estejam querendo buscar a sua melhor versão, pessoas que estejam querendo evoluir espiritualmente, porque na realidade a humanidade está sendo chamada para uma evolução espiritual, né, Cris? A gente sabe disso. É agora é o momento. Mas as pessoas não sabem muito bem como fazer, para onde ir, de que maneira fazer. Então, essa comunidade do Despertar é uma comunidade que vai compartilhar conhecimentos do tripé yoga, meditação, ayurveda. Nós vamos ter por mês 4 encontros, um sobre a filosofia do yoga, outro sobre meditação, outro sobre Ayurveda. Nós vamos ter um quarto encontro que vai ser um satsang, é uma roda de pessoas conversando, perguntas e respostas. Vou estar trazendo inúmeros convidados para compartilharem conhecimento. Vamos ter 2 aulas de Ayur Yoga por mês, que são 2 aulas onde eu vou unir o conhecimento de Yoga e Ayurveda. Então, é um tipo de Yoga que leva em consideração os tipos físicos de Ayurveda. E vai ter também, Cris, um grupo, uma plataforma de interação entre as pessoas, para que as pessoas possam criar amizades de pessoas afins. Então, você já ouviu falar que nós estamos num momento de separação do joio do trigo? Então, as pessoas que não são afins da mesma vibe, elas vão se separar naturalmente. E as pessoas que são afins, elas vão se unir naturalmente. Então, essa plataforma é para unir pessoas que estejam na mesma busca e que tenham um apoio, que tenham um grupo de pessoas que estão passando pelas mesmas incertezas, pelos mesmos medos, pelos mesmos momentos de fragilidade que o mundo está passando. E nós não podemos fugir disso, porque a gente mora nesse mundo, tá certo? Então, como nos fortalecermos e como nos ajudarmos mutuamente. Então, é um grande sonho que eu tenho há muito tempo de também formar uma massa crítica, né, Cris? Porque a gente não pode mudar o mundo lá fora, a gente pode mudar nós mesmos. Como Gandhi falava, seja a mudança que você quer ver no mundo lá fora. E aí, mudando a si própria, você vai estar, consequentemente, mudando o mundo lá fora, porque o mundo lá fora não é nada mais, nada menos do que um reflexo do nosso mundo interior. E se o mundo lá fora está nesse caos, qual que é a conclusão óbvia? Que nós estamos no caos também, porque lá fora é um reflexo da gente. Então, a gente tem que arregaçar as manguinhas, eu já falei para os meus alunos, vamos arregaçar as manguinhas e vamos agir em benefício próprio, em primeiro lugar, nos fortalecermos para que depois a gente possa servir a humanidade. Porque esse é o grande propósito das ciências védicas, né, Cris? É que a gente sirva a humanidade através da empatia, da compaixão, do amor incondicional, da gratidão
e do serviço ao próximo. Isso em sânscrito se chama seva. A gente tem que fazer seva, ajudar os outros, quem está perto. E essa comunidade vai servir como apoio mútuo, além de compartilhar muito conhecimento, porque vai ter muito conhecimento nessas lives, nesses encontros que nós vamos fazer para as pessoas que estiverem inscritas. E, na realidade, Cris, o preço é módico, é um preço para que realmente qualquer pessoa... Custos da plataforma, de tudo, pessoas que podem estar trabalhando em apoio, né, Márcia? Eu compreendo. Exatamente. Então, o preço vai ser super módico. Você sabe o trabalho que isso tem por trás dos bastidores. Quer dizer, não é eu chegar lá e falar, porque o conhecimento eu já venho adquirindo há 40 anos, então não tem custo, eu não tenho custo, mas toda a organização é muito complicada e tem que ser uma organização perfeita para que a coisa funcione. Sim, claro, até porque são muitas pessoas interagindo, às vezes no feedback, às vezes uma pergunta, e é preciso... E gente que tem dúvida, que não sabe como fazer. Então, eu tenho atrás de mim a Dharma Produções, que você conhece a Lígia, né? E o Yuri. Eles são pessoas assim maravilhosas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. A Lígia é terapeuta ayurvédica, o Yuri é da Omnisciência, a editora que representa todos os livros do Yogananda no Brasil. Então, é todo mundo da mesma turma, né, Cris? É todo mundo no mesmo barco. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente tem que unir as pessoas afim. Eu falo para minhas alunas, se de repente alguma amizade antiga sua terminar, não fique triste, porque é o universo que está conspirando para a separação do joio e do trigo. Então, essa vai ser uma comunidade de conhecimento, de apoio, para que as pessoas resgatem a sua melhor versão, mas para que juntos nós formemos uma imensa egrégora de poder para mudar o mundo lá fora. E todos nós vamos ser protegidos pela poderosa e milenar egrégora da Índia. Como você falou, né? 4.500 anos ou muito mais anos do que isso. Então, imagine que durante todos esses anos, essa egrégora ela foi preenchida por milhares de sábios, por milhares de sacerdotes, por milhares de estudiosos, por milhares de praticantes. É uma egrégora extremamente poderosa. E essa egrégora tem como padroeira um arquétipo de uma deusa indiana que se chama Tripura Sundari, que é a beleza dos 3 mundos. Aliás, amanhã, às 9 horas da manhã, eu estou fazendo essas lives diárias e eu vou falar sobre a Tripura Sundari. Ela vai ser a padroeira de todos nós. Eu estou delirando, né? Querida, é muito lindo tudo isso. E você sabe, as suas palavras, elas tocam o meu coração de uma maneira que... uma das coisas que eu gostaria de falar para as pessoas nesse momento, muito inspirada pelo que você falou, culturalmente, gente, a gente enxerga o servir como se fosse algo menor, né? Quando a gente fala de serviçal, servidão, a gente coloca como se essa fosse uma posição inferior ou menos valorizada. Existe uma nobreza absurda no servir. Servir, gente, é uma honra. Servir é honrar o que de mais lindo existe em você na condição de ser humano. Então, fazendo uma ligação com o que a Márcia está falando, do que adianta a gente acumular tanto conhecimento ou tanta cultura, ou às vezes coisas técnicas práticas, se a gente não compartilha
ou coloca em prol da humanidade, em prol do próximo, tudo aquilo que a gente tem, sabe e aprendeu. O conhecimento, ele gera comprometimento. A partir do momento que a gente sabe alguma coisa e que a gente sabe que isso vai melhorar a vida dos outros, das outras pessoas, a gente tem uma obrigação com o universo, com Deus, com o nome que vocês quiserem dar, de Exato. honrar esse presente, né, Márcia? Então, o servir nesse aspecto, ele é a coisa mais linda do mundo. Se a gente pudesse, eu não sei da etimologia da palavra, mas servir, pensa, vir a ser, né? A ser o quê? A ser humano, a honrar essa parte, esse aspecto mais lindo da nossa existência aqui. Então, eu não sei qual é a profissão de cada um de vocês, ou qual o talento que cada um de vocês tem, ou o que vocês sabem, mas coloquem isso a serviço do próximo, a serviço do outro, a serviço do universo. E a gente está falando de coisas que podem parecer pequenas, é desde uma receita, porque tem gente que ainda tem isso, né, Márcia? Não, essa receita eu não falo, é segredo de família, não vou. Um egoísmo, um apego, às vezes, a tanta coisa desnecessária. Então, coloque a serviço do outro, do próximo, aquilo que você sabe. Eu tive um mestre lá na Índia, Márcio, um professor, ele falava que é como a gente carregar, falei isso ontem, carregar um buquê maravilhoso de rosas sem sentir o perfume dela. Então, você está ali carregando todas aquelas rosas só para você e você não tem nem o prazer de sentir ou de compartilhar o perfume daquilo com os outros. Então, que lindo você falar todas essas coisas e colocar todo o seu conhecimento, tudo que você estudou até hoje. A gente está falando de mais de 40 anos, gente. A Márcia, eu falei para vocês, na minha opinião, ela é a maior especialista desse assunto hoje no Brasil, uma das maiores do mundo. Falo sem exagero de nada, é verdade. A aluna de grandes mestres, o Deepak Chopra, pensa, um homem tão admirável pela obra, pelo conjunto, pela coerência, né, Márcia? Sem do que ele dúvida. faz e fala. Então, é uma honra a gente aprender de você. Ô, Cris, agora quem ficou tocada com as suas palavras fui eu. Você falou muito lindo e realmente o servir tem que ser valorizado. A gente tem que ficar feliz, honrada por servir os outros. É uma outra conotação de servir, porque servir é nobre. E aí, exatamente por isso, pela sua nobreza de caráter, Cris, pela sua nobreza de pensamento, eu fico emocionada. Pela sua nobreza de ser, a gente te convidou para ser uma das conselheiras. Você me emocionou agora. Ai, Márcia, você... Sabe, porque a gente precisa de pessoas para nos ajudarem a direcionar a comunidade, porque eu digo sempre, a comunidade não é minha, a comunidade é nossa. E eu escolhi a dedo alguns conselheiros para que a gente possa dar as diretrizes em conjunto para essa comunidade, para que essa comunidade possa realmente ser divina, ser celestial, que ela possa inspirar as pessoas nesse caminho de transformação individual para depois a transformação para um bem maior. Trabalhar juntas para conseguirmos ir adiante, levar essa comunidade adiante e que ela cresça a cada dia. Outro dia até falei que essa comunidade já tem gente na Austrália, no Japão, na Singapura, vários países da Europa, Estados Unidos, Panamá, e eu quero ir para as galáxias. Mas irá. Eu acho muito é o limite. Aquela frase do... Agora eu esqueci o sobrenome dele. O Teach. Enfim. Até aquele... O tailandês, né? Que o próximo Buda será um coletivo. Eu acho isso tão bonito, Márcia, porque é isso. É essa consciência desabrochando em todo mundo para a gente fazer um mundo melhor.
Exato. É preciso que a gente se livre desse sofrimento que é completamente desnecessário. A Exato. gente, e não quer dizer que a vida não vai ter dor e que é só colorido, borboleta. Não, mas o sofrimento vai ser, no mínimo, igual a dor. Porque você vai compreender até essa beleza e essa dinâmica desses movimentos na vida da gente. E a gente só aprende quando a gente não só estuda, mas quando a gente pratica isso também, né, Márcia? É tão libertador e é tão lindo este caminho, porque uma vez tocado, você vai querer tocar e levar isso para outras pessoas, e de uma maneira muito natural. Então, e quem quiser se inscrever, o link está lá no seu Insta, não tá, Márcia? Tá lá no Insta, é só ir lá, se inscreve e já reserva na agenda, segunda-feira, dia 27. Eu já bloqueei a minha, não vai ter nem live nesse dia. Não, olha, eu vou te falar, né? Conselheira tem que estar presente. Às 18h30, para apresentação da comunidade. Quer dizer, é o lançamento da comunidade numa lua crescente. Então, o dia foi escolhido a dedo na lua crescente para ela crescer muito. Porque a gente precisa da formação da massa crítica. Então, tá lá, pode se inscrever pelo Instagram, é Márcia_DE_Luca, e já se inscrevem e vocês vão receber todas as informações pelo e-mail. Nós vamos criar uma plataforma pelo Instagram nós vamos criar comunidade no Instagram e pelo Zoom. Nós vamos, assim, ficar algumas vezes no Instagram, algumas vezes no Zoom, e aí as pessoas cadastradas vão receber as informações e vão receber todas as diretrizes do que fazer. Que lindo. Bom, a Astrid está aqui me chamando. Vem beijo, 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 beijo. Beijo enorme. Gratidão. Até breve. Eu que te agradeço. Muito Beijo. obrigada. Beijo. Tchau, tchau.